Debater a relação entre o real e o ficcional nos documentários brasileiros é o tema do primeiro doc de hoje do Direto da Universidade. A relação com o jornalismo e o crescimento da modalidade no fim da última década também são abordados. A produção ficou a cargo dos alunos de jornalismo da PUC Campinas de 2010. Reportagem, programa de televisão, que é legítimo, mas é outra coisa. Eu fico muito angustiado quando vejo um documentário que não tem ponto de vista do diretor, quando ele se exime completamente daquilo que ele está falando. É o que eu sempre falo, o artista é livre para criar, né? Então a gente está lidando com um campo que não é o campo das ciências exatas ou das ciências biológicas. O problema é assim, eu não sei o que é o real. Agora, o real que as pessoas buscam, eu sinto, por exemplo, que o reality show tem. O reality show tem o real que as pessoas buscam. O importante para a gente analisar o documentário é a gente perceber que existem formas narrativas distintas de documentário. Eu acho que é bom, né? A gente tem muita história para contar. O documentário é um gênero interessante, que pode ser muito experimental. O importante é que nos anos 2000 o documentário passa a ocupar um espaço muito grande na produção cinematográfica brasileira, chegando a 30% ou 40% da produção que é lançada em circuito. E eu acho que são uma série de fatores, né, que abriram um espaço para o documentário no cinema brasileiro que a gente não tinha há 10 ou 15 anos atrás. Eu diria o seguinte, na década de 60, o documentário brasileiro respondia a uma necessidade que toda a arte brasileira estava respondendo naquele período, né, que era a necessidade de encontrar uma identidade nacional. Além de todos os assassinatos cometidos pela repressão política após 1964, cerca de 130 pessoas foram dadas como desaparecidas. Todos os caras do cinema novo, de Glauber Rocha, a Jabor, Joaquim Pedro, Cacá Diegues, todo mundo fez documentário, né? Uns bons, outros ruins, mas todos fizeram documentário. Quer dizer, documentário era um rito de passagem dos cineastas daquela época. Então a gente tem um documentário direto, documentário verdade dos anos 60, o documentário clássico, né, dos anos 30, dos anos 40, né, o documentário contemporâneo, o documentário performático, moderno, né? Enfim, são formas distintas de documentário e cada documentário tem as suas cada tipo histórico de documentário tem as suas características estéticas. Eu diria que antes do golpe, na década de 60, no período, o documentário brasileiro ainda é muito mais social, tá certo? No final da década de 70, ele é muito mais político-ideológico, né? Porque ele está dentro do combate contra a ditadura. Teve uma época que o Brasil fazia documentário porque documentário era o que se podia fazer. Teve isso, não adianta a gente negar. Teve um tempo que a ficção ficou sem filmar, ficção é cara. E durante esse período eu fiz, sei lá, 30 filmes, né? Entre curtas, médias e longa-metragens, né? Do qual o mais conhecido ficou sendo Linha de Montagem, porque ele mostra, além dos movimentos dos movimentos grevistas, do movimento operário, do movimento sindical, que tinha explodido no final e que foi decisivo para o final da ditadura. Se manterem com eu não tenho dúvida que vocês vencerão. E o Globo Repórter, num certo sentido, era um oásis desse tipo, entendeu? Quer dizer, quando, em 69, 70, a Globo resolveu fazer um programa de documentários, ela foi procurar as pessoas que sabiam fazer documentários, que estava ligado ao que havia de mais moderno na época, que era o cinema verdade na França, o cinema direto nos Estados Unidos, as novas tentativas do documentário de encontrar formas que escapassem
da chatice do documentário oficial, do discurso oficial, etc. Documentário direto, você pega uma câmera na mão, um gravador no colo e sai filmando. Então você faz o documentário na franja do presente, aberto para indeterminação. As coisas estão acontecendo e você está fazendo o documentário. O documentário Verdade diz, não, quando você está mostrando o mundo como ele é, você já está interferindo. Então, já que eu não posso evitar a interferência, eu vou deixar, para ser eticamente correto, vou deixar os traços da minha pegada, das minhas pegadas. Eu acho o documentário muito honesto, porque está implícito ali a verdade de quem está fazendo. Não tem mais a preocupação didática ou pedagógica. O documentário não foi feito para ensinar. Para ensinar é vídeo pedagógico, vídeo didático. O documentário é uma outra coisa. O documentário, principalmente nos anos 90 e na primeira década do segundo milênio, né, dos anos 2000, ele está vivendo um momento particularmente favorável. Ao mesmo tempo, você tem a retomada do cinema brasileiro, que não é só documentário, é de ficção. Então, hoje, você tem vários editais, você tem formas de captação, né, de recurso. Existe um boom de produção de documentário, mas não existe de exibição. Há documentaristas que falam assim, olha, antes eu não pensaria em fazer esse filme 10 anos atrás. E que hoje, com uma pequena câmera, ele consegue fazer coisas que ele não faria. Então isso facilitou muito. Eu acho que de um tempo para cá, existe uma produção maior de documentários e existe um interesse maior do público por documentários. O que é chamado muitas vezes de boom. Boom é uma coisa que eu não gosto, por quê? Porque boom, para mim, é uma ideia de um fenômeno que vem, uma explosão vem e vai embora. Boom é a lambada que veio, apareceu e depois sumiu, sabe? Enfim, boom são fenômenos musicais que vão aparecer, ou musicais ou outros, e tchuf, vem e some. Bem, a produção brasileira hoje de documentário é muito grande. É muito grande. Então, para você selecionar para um festival como o nosso, que só exibe 6 documentários, é difícil. Quando a gente faz a seleção, a gente tenta mostrar um pouquinho de cada coisa. É o que eu sempre falo, o artista é livre para criar, né? Então a gente está lidando com um campo que não é o campo das ciências exatas ou das ciências biológicas. No caso do documentário, a gente tem muitos, como eu diria, ornitorrincos. Enfim, a gente tem fronteiras, né? Mas essas fronteiras não são limites. O documentário é um lugar que, historicamente, sempre vem muito cheio de regras. Padrão é uma palavra que não funciona para o meu trabalho. Assim, eu sempre tento, quando eu faço um filme, pensar numa metodologia específica, pensar numa forma particular para fazer aquele filme. Eu tento não me repetir. Tenho 33 anos e fui adotado por Berta, que nasceu em 1933. 9 de setembro de 2001. Resolvi remexer no passado e iniciei a busca da minha mãe biológica. A minha dúvida? Qual é a minha dúvida? Se o documentário é 100% real. Olha, essa é uma discussão muito interessante. Buscar o discurso da realidade não significa ser um espelho da realidade, né? Esse é o erro mais comum. O problema é assim, eu não sei o que é o real. Agora, o real que as pessoas buscam, eu sinto, por exemplo, que um reality show tem. O documentário é uma construção narrativa, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é uma construção, né? Você escolhe, vou mostrar isso ou aquilo. A realidade é, digamos, tudo. E eu fico muito angustiado quando vejo um documentário que não tem ponto de vista do diretor, quando ele se exime completamente daquilo que ele está falando. Eu acho isso muito estranho. Mostrar por mostrar, eu leio no jornal, entendeu? E quando ele se coloca numa forma totalmente ausente, eu acho que tem uma trapaça, né? E qual é a trapaça? É a de fingir para o espectador que ele não estava lá. Mas ele estava. A câmera estava. O fotógrafo estava. Assim, eu não busco fazer um filme que busque o real que as pessoas querem. Eu busco fazer um filme que, de alguma forma, faça essas pessoas pensarem sobre um real complexo. Por exemplo, as pessoas olharem e falarem assim,
nossa, uma prostituta velha que trabalha, que faz enfim, se não puder falar, desculpa, professor, que faz um boquete por um passe de ônibus, que essa pessoa também se diverte no prazer. Essa contradição é que eu acho que é muito louca. Então, assim, quando a gente faz pensar alguma coisa disso, isso é como eu fico muito satisfeito com o documentário. O documentário, ele não coincide exatamente com a realidade, ele é uma forma narrativa. Isso que a gente precisa pensar. O documentário é uma forma narrativa particular, né? A gente pode criticar o documentário e dizer, não, esse documentário não é ético, ele não deixa de ser documentário por causa disso. Ele não precisa necessariamente representar uma realidade, porque, enfim, a partir do momento que você faz um filme, você está entrando no campo do discurso, e o discurso nunca é a representação daquele fato ou daquele acontecimento tal como ele é. Eu falei esses dias para um amigo meu que virou crente, e ele virou e falou que isso era uma coisa muito... coisa do diabo, né? Eu não quero que me chame de fulano de tal, meu nome agora é Kathleen. O documentário, assim como a ficção, é sempre o seu ponto de vista, a maneira com que você olha a questão, a maneira com que você olha aquele universo. Sabe mais o que eu acho? Que todo documentário tem elemento de ficção e também um pouco de verdade. Eles se misturam muito, ficção, verdade, mentira. Eu acho que o fato de você misturar documentário com a ficção pode ser algo interessante, tem aspectos éticos que são louváveis, né? Desperta o espectador, questiona a forma narrativa, abre uma espécie de uma metalinguagem, é reflexivo. Eu sinto que assim, a importância do documentário hoje tem a ver com uma questão que assim, as pessoas cada vez mais se interessam pelo real ou por uma coisa que tem a cara de real. Porque, num determinado momento, né, a construção ficcional parece ao documentarista, né, mais fiel para expressar aquilo que ele quer expressar do que... mais fiel para que ele expresse aquilo que ele acha que é a realidade do que o próprio registro dessa realidade. Pode sim ter a visão de quem está contando a história, mas eu acredito que não possa ter elemento nenhum de ficção no documentário, senão ele perde a função dele. Pois é. Teoricamente, num documentário você não tem ator, né? Na ficção você tem ator. Teoricamente, num documentário você não tem um roteiro. Na ficção você tem um roteiro. Mas isso tudo tudo é muito teoricamente. Quando eu penso assim, vou usar elemento ficcional, documentário, muitas vezes é assim, vou utilizar um ator. Então eu sinto naquele momento que eu estou usando um recurso de ficção, porque aquele cara eu estou levando do bolso e colocando ele naquela determinada realidade. Por exemplo, você pega um documentário A Vida de Cleópatra, né? E tem alguém que interpreta Cleópatra, né? Ele não deixa de ser um documentário. Se tem um ator no documentário, acabou, já não é mais documentário. Um ator no documentário é ficção. Só pode ser ficção. Mas eu gosto mais dos experimentos mais radicais de mistura dessas duas áreas, do documentário e da ficção. Tem documentários em que você lida com a ficção, né? Você está o tempo inteiro mexendo entre um e outro. E acho que é bacana a gente pensar sobre isso e estar aberto a essas possibilidades também. O documentário, ele envolve a ideia de manipulação o tempo todo. O problema é que a gente está acostumado à manipulação como um ponto de vista negativo. Mas manipular é mexer, é pensar, recortar, criar e tal. No momento que ele editou, a subjetividade dele se colocou. Hoje a gente está passando por um período de indefinições dos gêneros dos filmes. Então a gente tem documentários recentes aí que
usam muitos elementos de ficção misturados com o documentário. Então a gente entra numa seara, num limbo, que a gente não sabe dizer muito o que é documentário, o que é uma ficção. Digo que para trabalhar com documentário, a gente deve deixar de lado conceitos como realidade e como verdade. Porque isso é um pântano, a gente não é por aí que a gente vai definir documentário. Documentário tentando definir uma forma audiovisual que pressupõe uma autoria, um autor que está por trás, né, o diretor do filme, um grupo de diretores do filme, e que se propõe a se contaminar com o real, se propõe a um diálogo com o real, e que principalmente esse diretor do filme, ele saia contaminado, aquela experiência mexa com ele de alguma forma. Porque, na verdade, o documentário é um território de fronteiras ambíguas, né, entre vários outros territórios do cinema. Desde a ficção, passando pelo jornalismo. O documentário se diferencia, para mim, do jornalismo por um motivo claro. Assim, o documentário tem autoria, existe um autor por trás. O jornalismo tem uma relação forte com o factual. O documentário, o bom documentário, ele pode ser visto daqui a 20 anos que ele vai fazer todo sentido. Às vezes uma matéria jornalística só faz sentido naquele momento ali. Na minha opinião, a diferença essencial é a seguinte, quer dizer, o que faz um negócio ser jornalismo e o que faz um negócio ser documentário? No jornalismo você tem uma pauta, tá certo? E a realidade se submete a essa pauta. No documentário, a pauta é a realidade. O documentário jornalístico, ele pode estar inserido dentro de uma ideia que é talvez o maior ponto de contato disso, que são as chamadas grandes reportagens. Muitas dessas grandes reportagens acabam se afastando do documentário e virando coisas didáticas, ou sobre aquela cultura, ou sobre aquele tipo de tubarão e tal, parará, que para mim, mais uma vez, vai para o lado didático. Eu assisto filmes, eu adoro Tubarão, A Raia Gigante, O Sexo dos Esquilos, eu adoro assistir essas coisas. Mas é bem diferente que eu sinto do que eu faço. Hoje você tem vários canais que mostram e que trabalham com documentário, né? Seja o GNT, o National Geographic, o Animal Planet, History Channel, são todos cabos de documentário. O documentário hoje na televisão tem uma presença grande. A televisão sempre foi, né, o espaço principal de exibição de documentário. E é muito bacana que seja assim. O que acontece é que a TV se interessa num documentário que eles chamam de documentário e eles padronizam tudo. É muito difícil, existem poucas exceções, no Brasil principalmente, canais de televisão que topem documentários criativos. O fato é a chamada revolução digital, né? Então hoje a gente tem essas câmeras pequenas, né? Antes, para se fazer um filme, se você estivesse fazendo esse filme há 10 anos atrás, a gente estaria aqui com máquinas desse tamanho, rolos e mais rolos, a gente tomaria muito cuidado com o consumo de película, porque é caríssimo o consumo de película. A produção seria muito mais sofisticada, muito mais exigente e principalmente muito mais cara. Documentário é uma profissão para corajosos, que tenham medo, mas que encarem. O medo que te instiga? Não, o medo... o medo, é porque quem faz documentário que não quer provar uma tese vai se deparar com a surpresa, com o acaso, com coisas que acontecem ali. Isso é o que me instiga, ser surpreendido. Eu acho o documentário muito honesto, porque está implícito ali. Está implícito ali, está claro qual é a opinião de quem está fazendo, justamente. A minha dúvida? Qual é a minha dúvida? Se o documentário é 100% real. Esse debate. Se ele realmente é 100% real. Sabe mais o que eu acho? Que todo documentário tem elemento de ficção e também um pouco de verdade.
Eles se misturam muito. Assim, eu acho que as coisas se misturam muito. Tipo, no documentário acaba tendo, por mais real que ele tente ser, ele sempre acaba fugindo um pouquinho e tendo aquela pitada de ficção. E ao mesmo tempo... E a gente encerra o Direto da Universidade de hoje com um documentário de 2011 que traz a história do médico Cássio Raposo do Amaral, fundador da Sobrapar, o hospital que é reconhecido como um dos mais importantes do mundo na reabilitação crânio-facial. Vamos ver. O nome que meu pai construiu na cirurgia plástica é um nome muito forte aqui no Brasil e internacionalmente. Antes do meu pai falecer em 2004, eu tive a oportunidade de conhecer um centro de cirurgia plástica em Taiwan, Taipei. E assim que eu cheguei, fui recebido por cirurgiões plásticos locais. É um centro de cirurgia plástica enorme, tem mais de 100 cirurgiões plásticos que trabalham lá. É reconhecidamente um dos maiores centros de cirurgia plástica do mundo. E assim que eu cheguei, eu fui apresentado como filho do Dr. Cássio Raposo do Amaral. E assim, tinha um grupo de uns 20 a 30 pessoas ali, cirurgiões plásticos que trabalham na área. Eles se levantaram e me aplaudiram. Ele tinha um objetivo. E aquele objetivo que ele desejava, ele não media esforço. Foi tirado um pedacinho do tecido para poder tampar um buraquinho para onde vazava o líquor da espinha. Olhava assim para mim e tinha medo de mim. Nossa, que menina estranha. Coisa feia. Eles tiravam sarro de mim, falavam que eu tinha um olho de sapo, olho grande, bodogue. Eles têm problemas no nariz, no olho, na orelha, na boca. Qualquer cicatriz hoje que a pessoa apresente na face, ela não vai conseguir arrumar um emprego num balcão de uma loja chique no shopping center. Não vai. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque existe o preconceito. A sociedade te cobra perfeitinha. Quando ele terminou a faculdade de medicina aqui na Unicamp, ele foi para Nova York. Em Nova York ele foi aceito como um residente, né? E lá ele viu que o professor de lá ele tinha um programa que atendia crianças com deformidades no crânio e na face. E logo em seguida ele se apaixonou por essa área. Ele foi para Paris para ser treinado por um cirurgião que estava descobrindo algumas dessas técnicas intracranianas para tratar essas crianças, e em seguida ele voltou para o Brasil, em 1973. E aí, desde então, ele tinha uma ideia de criar um centro que ajudasse essas crianças, que até então não tinham muito para onde ir, não recebiam tratamento, eventualmente morriam por consequências da doença. Então, desde muito jovem, a hora que ele foi para os Estados Unidos, eu acho que ele viu que era uma área que realmente era aquilo que ele queria seguir, era aquilo que ele queria fazer, né? Uma pessoa que era considerado dentro da faculdade como com todos os outros, só que desenvolveu uma área que a gente percebe que tem um fundo social importante. Ele viu que a cirurgia plástica era uma especialidade de um amplo espectro, que não é só estético, mas ele tem uma função social muito importante, que é toda a área de reconstrução. E que não era possível ele, sendo um especialista, sendo um indivíduo com um talento desse, pudesse não responder à necessidade que as pessoas têm de que, uma vez tendo uma face deformada, pudesse ter recuperação e, de alguma forma, voltar para a sociedade com um rosto
plausível de ser assumido por ela. Que o importante que ele sempre falava é você dar condições para que a pessoa possa viver em sociedade. A primeira cirurgia foi que ele me contou, né? Eu não participei, porque foi logo que ele entrou na faculdade, né? Ele examinou a paciente, chamou os pais, estava lá, só estava a mãe chamou o pai, que estava sentado lá fora, tá vendo? E falou que ele não tinha tratamento específico para o menino. A única salvação do garoto seria fazer uma cirurgia do crânio. A mãe do menino falou para ele assim, mas o senhor garante? Ele falou, eu garanto a cirurgia. Agora, a vida quem vai garantir é só lá em cima, meu filho. E 6 meses depois, os pais voltaram lá e falaram, olha, o garoto realmente está brincando com os amigos dele. Ele olhou bem assim e falou, obrigado. Eu sabia da proposta dele e era aquilo que eu pensava, porque eu havia percorrido todas estas vilas de pessoas humildes, de pessoas pobres. Eu tinha percorrido isso tudo, conhecia as famílias e conhecia as crianças. Fazer com que os menores que tinham problemas de face, que não iam para a escola porque tinham vergonha de ter a boca torta, o nariz torto, ter o olho torto, ter problemas. Hoje eles são pessoas normais, estão fazendo parte da sociedade, fazem parte da educação da sociedade, fazem parte do mundo, como os outros que nasceram bem. Um dos últimos casos que me chamou muita atenção foi um menino chamado Matheus, que ele foi operado pelo meu pai em 2004, na época que meu pai era professor titular da Unicamp e chefe da disciplina de cirurgia plástica, e foi um caso que ninguém podia pôr a mão, então um caso que foi direcionado para ele, assim, um caso que a criança quase morreu 3, 4 vezes, ela nasceu com o cérebro assim exposto, né, falta de osso na calota craniana, com o seio sagital exposto, e eu tive a oportunidade de ajudar ele a manusear esse caso. Se ele não tivesse aceitado o caso do Matheus ali, cuidado, tudo, eu não sei o que teria sido, porque depois de tudo que passa, a gente vê que foi tudo cirurgias, assim, bastante grandes, né? Então, a forma com que ele conduziu o caso, a tranquilidade que ele abordou esse caso, realmente, e o sucesso que ele teve com o caso, e a expectativa da família e tudo, foi um caso que, particularmente, me chamou muito a atenção. Eu sempre costumo dizer que ele é meu milagrinho pessoal, porque eu falo, depois de tudo que ele passou, tá vivo aí, tá normal, perfeito, então é meu milagrinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança na Bahia, criança que veio aí com uns 3 meses de idade. A criança só tinha um buraco. Não tinha nariz, tinha só um buraco aqui, entende? O olho, era um olho de cada lado, um para cá, assim. Essa criança ficou ali, acho que uns 5 anos fazendo cirurgia com ela. Cada período ele fazia uma cirurgia, entende? Primeiro corrigiu a boca, depois construiu o nariz, aí depois construiu os olhos, né? Porque eles vêm do Brasil todo, né? Então, você tem de todo o país aqui já cadastrado. Então, nós temos muitos pacientes assim. Tinha um estudante que ele estudava com o Dr. Cássio. E ele estava na Santa Casa de Curitiba fazendo um estágio. Aí ele viu ela, se interessou pelo caso dela. Antes de eu fazer a cirurgia, até as crianças olhavam assim para mim e tinham medo de mim. Lá em Campo Grande, eles não acharam que ela tinha, não me lembro o nome da enfermidade que ela tinha. E aí nós viemos para Campinas. Mas o rosto dela mudou totalmente. Se você vê a foto dela antiga e vê após a cirurgia, você transformou 100%. Outra vida muito boa. Aí ela quis voltar para a mãe dela, que foi em Campo Grande. Saía na rua, você mãe saía a Laíde,
Aquela que fez cirurgia. É ela sim, mas não é ela. Lógico que é, menina. É que ela fez cirurgia. Oh, linda, linda, linda. Uma moça linda. Aí eu comecei a trabalhar, né? Saí, não tive mais preconceito. E ela começou a namorar um e outro e ficou com esse moço aí. Né? E aí teve uma menina, aí a menina nasceu, aí ela já percebeu que a menina nasceu diferente. Algumas das patologias são transmitidas pelo gene, né? É um código genético que traz junto do pai e passa para o filho, da mãe passa para o filho. Aí já começou a tratar com o Dr. Cássio. E o Dr. Cássio mandou chamar ela lá, em Campo Grande. Aí me localizou, aí localizei ela, aí ela veio. Aí chamou ela lá. Quando eles chegam lá, que eles viu ela, viu a menininha também já com problema. Quem me viu antes e vê agora, completamente, fala que eu mudei pra caramba. Até que no começo eu achei muito diferente. Até eu estranhei. Falei, nossa, tá muito diferente meu rosto. Aí o Dr. Cássio falava, não, tá ficando bonito, não sei o quê. Então tá, tô gostando. E antes da cirurgia é uma coisa, depois da cirurgia muda da água pro vinho. Tenho bem mais amigos, faço bem mais amizade, converso mais. Antes eu não conversava muito. Antes eu era bem fechada. Ficava trancada dentro de casa o dia inteiro, andava com a cabeça baixa. Era horrível. Na parceria científica, nós temos várias, internacional, com a Universidade de Nova York, UCLA, que é a Universidade da Califórnia, com a Stanford, mas a gente também temos a sociedade com as universidades brasileiras, né, que é a USP, a própria Unicamp aqui na frente, e o SEMPRA, né, o SEMPRA, que é o CTI, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico. A aproximação de um engenheiro com um cirurgião nem sempre é tão fácil. Muitas vezes pode ser fácil num boteco, você vai conversar sobre coisas gerais, mas não quando você vai conversar com coisas técnicas. O mundo mudou muito, 10 anos é muito tempo, vamos dizer, nesse mundo atual, né, de tecnologias, mas o que acontece é que no início eu procurava alguns cirurgiões, algumas pessoas, e talvez procurasse as pessoas erradas, e elas diziam, não, isso é ficção, isso é pesquisa, isso não serve para mim. Aparentemente o interesse era só nosso. Era nosso, como engenheiros, tentando fazer alguma coisa que a gente achava que tinha um potencial, mas não tinha certeza. Então, quando ele veio aqui, quer dizer, um cirurgião famoso, um cirurgião renomado, e ele fica meia hora olhando para o computador e não te dá nenhuma realimentação, quer dizer, a mente de cirurgião mesmo, né? Bem fixo, ele é fixo no que está fazendo, e logo em seguida ele levanta e você fala, poxa, agora ele vai me esculachar, né? E disse assim, eu não acredito que eu estou vendo isso aqui no Brasil, que é disponível essa tecnologia. Nós vamos começar já, então. Esse software, para trabalhar nessas imagens, você pode ter essa peça, né, a cabeça do paciente, grosseiramente dizendo, a cabeça desse paciente com o defeito que ele apresenta, e você faz a sua prótese, né? Ou você calcula o que você vai abordar naquela peça. Depois você faz no paciente. É diferente de você chegar no paciente sem ter já tudo aquilo na sua mão. Você já faz um trabalho antes, prévio. Aí você vai junto ao paciente e você ganha tempo. Envolve, claro, certamente uma redução do tempo de cirurgia, mas envolve também, muitas vezes, uma redução no número de cirurgias, em que você consegue fazer em uma ou duas cirurgias o que você teria que fazer, às vezes, até mais de uma dezena de cirurgias. Isso é custo para o sistema de saúde. Desde pequeno, quando o Cássio levava um grupo de amigos dos meus filhos para a praia, ele levava ratinhos de laboratório, anestesiava o ratinho, dava aulas de anatomia, e a tarefa das crianças era manter o ratinho vivo depois. E todos os amigos foram ser médicos. Bom, com 8 anos a gente tem várias inspirações, né, como bombeiro, astronauta. Mas acho que a medicina era uma opção mais real para mim. Eu via o Dr. Cássio atuando muito próximo de mim. E ele sempre me passou uma imagem muito positiva sobre ética, profissionalismo e o papel do médico na sociedade.
Muitas pessoas achavam que ele era doido. Por quê? É um cara super inteligente. Ele conseguia falar no telefone, conversar com pessoa que estava assim, assinar cheque. Mas esse é um ponto realmente que era uma virtude, porque ele conseguia, e fazia muito bem, porque ele conseguia orientar, no meu caso, por exemplo, fazer uma orientação direta a mim, de um caso que eu precisasse de alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele estava resolvendo os problemas da clínica e do hospital, parte financeira, parte burocrática. Dá uma hora, a pessoa fazer outra coisa, entende? Quer dizer, ele tinha assim, uma capacidade de captação e transmissão assim, muito rápido, muito veloz, entende? Ele ia dormir, acho que sei lá, meia-noite, 1h da manhã, às 5 horas ele estava em pé. Um ritmo assim alucinante, né? Eu consegui acompanhar esse ritmo dele uns 2, 3 anos, depois não dava, muita coisa, era o ritmo dele. Ele, desde madrugada, ele já estava pensando nos problemas e deixava o rascunhinho do pensamento dele debaixo da minha porta. E eu, então, estudava aquilo tudo e via a possibilidade de transformar aquilo em alguma coisa escrita. E eu fazia, então, esses estatutos que estão lá. Então, eu achava que ele era doido, mas doido mesmo ele não era, não. Eu nunca considerei ele doido. Ele não tinha medo de fazer as coisas. A questão da doença dele foi assim uma surpresa muito grande até para mim, porque eu fiquei sabendo que ele estava doente no dia que ele foi internado. Essa doença que o Dr. Cássio tinha, né, era uma doença que ele guardou para ele, né, ficou só com ele não, né, ninguém sabia, eu repito, eu não sabia. É uma doença de caráter evolutivo, ele sabia que ele ia ter um certo limite, né, de idade na vida dele. Ela vai acometendo todo o pulmão e a capacidade respiratória vai diminuindo, né, gradativamente. Ele tinha uma fibrose pulmonar idiopática, que na literatura mundial a sobrevida é de 4 anos a partir da data do diagnóstico. O caso dele é grave, está na UTI, não recebe visita, não se comunica com ninguém e tal. Tá? O caso dele é grave. Aí eu vou falar pra você, eu chorei, viu? Senti muito. A última vez que eu conversei com ele estava de cama, né? Eu estava aqui na Sobrapar, eu conversei com ele, ver como é que estava. E eu não sei, é complicado, né? Ele mostrou, assim, posso dizer para você que ele demonstrou muita preocupação aqui. Talvez ele não quisesse que isso chegasse aqui, a nós, a todos, a família. Eu lembro que ele pediu, que ele conversou, como é que estava a Sobrapar, eu falei, não, tá tudo bem. Vamos manter, né? Ele falou, cuida dela para mim. No dia do falecimento dele, ninguém se conteve, todo mundo teve que chorar, né, emocionar, porque você fica sempre naquela, poxa, uma pessoa que tanto fez e tanto tem por fazer, aquele que mais necessita, nos deixa, né? Ele deixou uma equipe super preparada e 2 filhos médicos, com a mesma especialidade dele. Ele tocou muitas vidas e tem pacientes com o nome dele por causa disso. Para mim, para minha família, acho que significa muito. Ele faz muita falta, não só para mim, como para muitas pessoas. Eu creio que é anjo de Deus que ele mandou na Terra, que existem os anjos da Terra. Ele realizou-se, em parte, não é? Realizou-se, mas não usufruiu daquilo que ele fez. Não teve tempo. Mas a gente fica triste por saber que um grande médico tinha falecido, né? Que ele poderia ajudar muitas outras pessoas ainda, né? Ele morreu feliz. Morreu feliz. Morreu feliz. Para mim, ele não morreu. Para mim, ele vive. Ele deixa muita coisa boa. É meu segundo pai. Ele não viveu a vida dele, viveu a vida dos pacientes dele. Se preocupava muito com os pacientes dele. Os grandes soldados não morrem, eles seguem em frente. É uma frase do General Patton. Então eu acho que o Cássio seguiu em frente e ele deixou um exército de pessoas.
O objetivo que meu pai deixou é esse, tratar essas crianças. Eu acho que isso para mim é fantástico, você ter um objetivo que isso vai te completar a vida inteira. Porque se o seu objetivo é ter um carro, você tem um carro, qual que é o seu próximo objetivo? Você tem uma casa na praia e acabou o seu objetivo. O objetivo que meu pai deixou eu nunca vou conseguir atingir, porque sempre vai ter crianças aqui. Nós, nesse primeiro ano, vamos atender uma média de 3 pacientes cirúrgicos dia, o que representa um número muito grande de atendimentos. Pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais do que isso, em atendimentos ao paciente, né, pelas diversas clínicas, diversas especialidades. E a partir do ano que vem, então, isso passa para 6 no primeiro semestre e 10 no segundo semestre. Esse hospital tem tremenda importância do ponto de vista assistencial, porque nós atendemos aqui um número muito grande de crianças carentes que necessitam de um tratamento que não teria outro lugar para realizar no país.